Vou desejar uma feliz existência daqui para frente e espero que você possa ter dias e mais dias felizes. Claro que a vida pode ser muito boa, mas depende exclusivamente de você. Você é que tem que tomar a iniciativa para que as coisas aconteçam com você e ao seu redor. Depois que você se torna adulto, você é dono do seu nariz. E sendo responsável pelos seus atos, tem uma coisa que é muito, mas muito importante, chama-se saúde. Ou seja, conservação da vida. Saber conservar a vida inclui você saber quais os alimentos são prioritários em sua existência, porque um ser adulto come por ano, mais ou menos 500 quilos de alimentos. E desses 500 quilos, no mínimo 350 quilos deve ser de boa qualidade. Não sendo assim, você vai ter problemas, e muitas vezes seríssimos. A população brasileira, eu vou falar aqui da parte que eu conheço mais, a parte nordestina, usa muito alimentos que a gente pode classificar como subalimentos, que é o pão branco, o arroz branco, o macarrão, farinha de mandioca, açúcar, sal refinado, muita carne, coisa desse tipo. E a influência também das más combinações alimentares é uma coisa terrível. Por exemplo, o ser humano bota no mesmo prato feijão seco, arroz branco, farinha de mandioca, um cozido de carne com batatinha, já viu aí? E tem gente que bota também macarrão. Feijão, arroz, macarrão, batatinha, farinha de mandioca e às vezes muita carne. São alimentos calóricos, são alimentos que vão enriquecer o sangue de glicose, açúcar. E o resultado disso mais tarde, com certeza, é o diabetes. Eu vou contar uma pequena história de fotos que eu já botei no Facebook, no meu blog e outros lugares, aqui no Zap, etc. Tal. O desastre começa contando a história que em 1958 o mundo tinha 1 milhão de diabéticos, 60 anos atrás. Então, em 1981, esse número dizem que era de 4 milhões. Não diz claramente se foi no Brasil ou no mundo. Mas, há algum tempo atrás saiu uma nota dizendo que em 2025 o mundo terá 380 milhões de diabéticos. Só que numa pesquisa que foi feita em 2014, 11 anos antes, os diabéticos já eram 422 milhões. Ou seja, 11 anos antes de 2025, o mundo já tinha 422 milhões de diabéticos, ou seja, 42 milhões acima da expectativa. E o último jornal saiu dizendo o seguinte: quem quiser saber é só adicionar o Zap que eu mando o recorde. Em 2045 serão 630 milhões de diabéticos.
Tem uma nota que diz: a cada 8 segundos morre um diabético. Então, eu pergunto para você, o povo está fazendo tratamento para tratar o diabetes? Eu acredito que não, porque o número de doentes não para de crescer. Aí você se conforma com as poucas informações que lhe dão. Diabetes controlado, isso não existe. É a mesma coisa de você na estrada andar com o pneu furado e aqueles carros que tem o ar que bota no pneu, dá para andar 60 km, não sei mais o que, tal. Mas termina tendo que consertar o pneu. Então você vai ter que consertar o seu diabetes. A hipertensão, pressão alta, coração batendo acima do normal, tem causas conhecidas. Por exemplo, os alimentos de origem animal, quando são ingeridos em excesso. A gente fala em excesso porque é uma coisa boa, para não gerar pânico. Mas antigamente, o seu avô, o seu pai, dependendo da sua idade, o seu avô comia carne seca. O que é isso? Matava um animal, geralmente pequeno porte, retalhava, botava para secar e pronto, comia a carne praticamente isenta de colesterol. E os homens sofriam dos males da próstata, muitas vezes acima de 65 anos, quando sofria. Aí a hipertensão tem, além dos alimentos de origem animal, que aí entra o leite, entra a margarina, o fato, ovo, tudo isso quando eles são ingeridos acima daquilo que o seu organismo precisa. As outras causas, sal refinado, que diminui o calibre da artéria, engrossa, endurece a artéria, dificultando a passagem do sangue. Os doces que você ingere, o açúcar, por exemplo, engrossa o sangue. E a circulação, a chamada microcirculação, a circulação dos vasos, fica prejudicada, porque o sangue passar num vaso da finura do fio de cabelo passa normal. Agora, com o vaso endurecido e com seu calibre ainda diminuído e o sangue grosso, aí a coisa fica terrível. Então, tem açúcar, sal refinado, gordura, margarina, leite, requeijão, queijo. Você sabe que muitos queijos são feitos também com sal, né? Aí vem a falta de água no organismo, a preocupação com dívida, a preocupação por causa de tensões nervosas, e o sedentarismo. Se não faz exercício, o músculo cardíaco vai ficando, para você entender melhor, vai ficando, digamos assim, mole. E aí o coração começa a ter problema de injetar sangue no corpo. Tem o problema do câncer. Eu estou falando da hipertensão, do diabetes, câncer, porque são as três que mais matam. O câncer, esse aí, tecnicamente, significa multiplicação de células mortas de forma desgovernada. Células mortas, todo mundo tem. O problema é que não pode acontecer que sejam células produzidas de forma desgovernada, porque o corpo elimina células mortas todos os dias. Aí a gente voltando um pouco nessas questões,
você tem os tumores, tem o câncer propriamente dito, e alguns tumores são classificados como câncer. Então, eu vou citar o exemplo de um cantor que morreu há uns 20 anos, que ele teve um câncer no pulmão. E quando a artéria que alimentava o tumor era cortada, ela era impedida de passar o sangue, o tumor parava de crescer. Quando a artéria era solta, o tumor voltava a crescer. Então, a doença é alimentada pelo sangue. E o sangue é formado pelo que as pessoas comem. É muito simples. E o pior, tem muitas pessoas que bebem água ou outro líquido qualquer junto ou logo depois das refeições. Se é um líquido, por exemplo, refresco, alguma coisa com adoçado, é bem pior. Gelado também. Porque a hora certa de você beber água, de qualquer pessoa beber água, é no mínimo 2 horas após o almoço. E isso vai ajudar a digestão. Beber água de hora em hora, jamais água gelada, nada gelado. Então, para alimentar a vida e seu tempo útil da sua existência crescer, você tem que ter disciplina. E um aniversário, fazer ingerir algumas coisinhas, às vezes, aniversário você não vai todo dia, nem toda semana. Há alguns durante o ano. Tem a festa, aquele negócio todo, final do ano, meio do ano, né, o São João e tal. Então, olhando a vida como ela é, de hoje, que muita gente almoça na rua, não sabe nem direito o que é que está comendo. Então, para você se prevenir, você tem que dar ao seu organismo o poder de reagir contra as doenças. Como é que eu faço isso? Tomando sucos. Suco de cenoura, suco de maçã, suco de beterraba, suco de batatinha. Se você colocar 100, 150 gramas do que você vai fazer o suco, você já terá um lucro muito grande, porque o suco é a seiva daquilo que você bate. O suco da beterraba, ou o suco da cenoura, ou o suco da maçã. Por exemplo, 100 gramas de beterraba, você bota 150 gramas de cenoura, você coloca 2 maçãs ou 3 maçãs, você coloca 2 ou 3 folhas de couve, cada um para fazer um suco. Existem sucos combinados, mas eu vou ensinar só esses. Sucos puros. Você coloca um copo de água duplo e bate seu suco e passa numa peneira. Uma peneira de tamanho médio. E aí você vai dar um reforço no seu sistema imunológico. Se você não fuma, não é dado a bebidas alcoólicas, não perde noite, aquelas coisas todas, com certeza a sua existência será uma existência boa. Porque o sonho de todo mundo é viver 80, 90 anos, 100 anos, só que muita gente pensa. Quando tem 20, 30 anos, o camarada às vezes nem diz, mas o pensamento de todos é chegar pelo menos 80 anos, e se possível 90 e quem sabe a 100. Esse é o desejo de todos. Por exemplo, dormir é uma necessidade física. É durante o sono que o seu organismo, digamos assim, conserta algumas coisas, porque o sono, quando você dorme, é como o carro que vai para a oficina. Se você não dorme bem, esses consertos não acontecem de forma adequada. Então tem o desjejum, tem a janta, e tem pessoas que comem várias vezes ao dia. Isso é muito errado, porque o seu organismo precisa de descanso, faz uma digestão, descansa até chegar a outra digestão, e assim por diante. Mas tem gente que come de manhã, come 10 horas, come meio-dia, come 3 horas, come 6 horas, come antes de dormir.
muitas vezes comidas inadequadas, comidas pesadas, porque você pode fazer 6 refeições por dia, mas se as merendas fossem de frutas, aí é cabível, ou sucos, né? Mas o que é que acontece? A gente coloca os vídeos, poucas pessoas assistem, e é por isso que o mundo continua doente. Então, eu sou o terapeuta holístico, o popular terapeuta naturista, há 27 anos. O meu zap é 7598284224. O telefone da TIM é 75991346875. O da Claro é 981163008. E o Vivo é 7598 não, 75998284224. Faça o voto que daqui para frente você participe, porque é a sua existência. Você, como qualquer outra pessoa, um dia vai ter que sair desse mundo. Mas pelo menos você deve conhecer seus netos, quem sabe bisneto, e transmitir aos seus descendentes um sistema imunológico de primeira qualidade. Assim a sua família também vai gozar uma vida muito boa. Então, muito sucesso e que Deus sempre esteja nos ajudando. Entre em contato, será um prazer conversar com você.